galera, vamos falar em frações, né? Vamos começar com as frações ordinárias, né? As frações que você está acostumado. Então, o que é definição de fração? Você pode definir, fração é várias partes que divide a unidade, o que divide o inteiro, né? Então, uma fração, você representa ela assim, ó. Como se representa uma fração? Você tem uma barra, e no numerador, aqui em cima é o meu numerador, e esse numerador indica em quantas partes, né, foram tomadas do meu todo, né? Quantas partes eu peguei do meu todo. Então, por exemplo, se eu tenho assim, 3 quintos, o denominador é o número que vai ficar abaixo da barra de fração, né? E ele vai indicar em quantas partes foi dividido o todo. Ó, por exemplo, se eu trabalhasse com se eu trabalhasse com uma barrinha assim, como seria isso? Se eu tivesse uma barra, quer dizer que essa barra ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Imagina que esses pedaços são todos iguais, tá? Pode ter ficado um pouco desproporcional ali, mas imagina que esses pedaços são todos iguais. E eu peguei quantas partes do meu todo? Eu peguei uma, opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu fechar bem ali, eu poder pintar aqui. Deixa eu ver se vai dar pra pintar. Então olha só, o meu todo é 5 e eu peguei 3 dele. Então eu peguei aqui 1, 2, 3 pedaços. Então eu peguei 3 pedaços de quanto? De 5. Então são 3 quintos. Tá? Eu posso representar também, assim, vamos supor que eu tenho uma outra fração assim. Tem uma outra fração. E essa fração, tá aqui, por exemplo, assim. 5 oitavos. Eu também posso representar por um gráfico de setor, né? Assim. Gráfico de setor. E ele foi dividido em 8 partes. Então vou dividir aqui, ó. Dividir em 2, 4, 6, 8 partes aí, tá? E dessas 8 partes, ele está pegando 5 oitavos, tá? 5 oitavos. Então vou marcar ali 5 oitavos. 1, 2, 3, 4, 5 oitavos. Então ele pegou 5 pedaços de 8. Então isso é fração, tá? E essa fração aqui, a gente vai ver daqui a pouco, que essa aqui é fração própria. Tá? Por quê, Sandra? Olha só, a fração, né, não é uma parte do todo, então o numerador tem que ser menor que o denominador. A gente vai ver daqui a pouco na sequência aí. Então, ó, classificação de frações. Fração própria, como eu tinha falado anteriormente. Para a fração ser dita própria, o numerador dela, né, o numerador tem que ser menor que o denominador. Por exemplo, se eu tiver aqui no denominador 7, o meu numerador tem que ser um número menor que 7. Qualquer número que seja menor que 7 aí. Por exemplo, 3, então eu tenho 3 sétimos. Né? Como eu posso ler essa fração? Matematicamente correto, 3 sétimos, mas você acaba falando aí 3 sobre 7 e a pessoa consegue compreender o que você quer falar. Tá? Então, uma outra fração imprópria. Uma outra fração própria. Eu tenho 23 sobre 47. Ó, numerador menor que o denominador, fração própria. Tá? O que seria uma fração imprópria? A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Tá? É maior que o denominador. Eu vou deixar aqui já as barrinhas de frações. Tá? Então eu tenho aqui, ó. O numerador é maior que o denominador. Por exemplo, eu tenho 5 quartos. O numerador maior que o denominador.
eu tenho 8 quintos, tá? Daqui a pouco você vai ver que toda fração imprópria pode ser escrito como um número misto. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai ver isso, vai transformar a fração imprópria no número misto, tá? E vice-versa, número misto em fração imprópria. Então aqui, só para a gente colocar mais um exemplo, eu tenho 13 terços. É uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Você consegue ver que existe uma quantidade que é um número inteiro e uma parte fracionária nisso aí. Beleza? Na fração aparente, né, quando você olha, parece estar escrito na forma de fração, mas dá para dividir por quê? Porque o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, se eu tenho aqui 12 terços, só que eu posso escrever ele na forma de um número inteiro. Por quê? 12 dividido por 3, 4. Tá? Então, aparentemente era uma fração, mas na realidade ele é um número inteiro, porque o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, eu tenho 28 sétimos. 28 dá para dividir para 7. Vou colocar outro exemplo, que vai dar 4 de novo, né, Sandro? Caramba. 24 oitavos. 24 oitavos dá o quê? 3. Então, viu, né? O que é uma fração aparente? O numerador é múltiplo do denominador. Frações irredutíveis. Para você tornar uma fração nela redutível, né, você pode simplificar ela ao máximo. Então, quando você tiver uma fração, quando você simplifica ela ao máximo, você torna ela irredutível. O que seria uma fração irredutível? É quando o numerador e o denominador são primos entre si. Eles podem ser primos também, assim, por exemplo, assim, 5 quintos, perdão, 2 quintos, ó, primo, primo, já é uma fração irredutível. Ou, você viu que eu acabei comentando com você, né? A PEMERG não cobra números primos, mas a gente tem que citar em alguns exercícios, né? Ele pode cobrar uma questão de número primo propriamente dito, mas o conceito você tem que saber. Então, por exemplo, você tem aqui 3 quartos. 3 e 4 são primos entre si. O 3 é primo e o 4 não é primo, mas o único divisor comum entre eles é a unidade. Então eles são primos entre si. Um outro exemplo de primos entre si. 9 não é um número primo. 8 não é número primo, mas essa fração é irredutível porque eles são primos entre si, porque o único divisor comum entre os dois é a unidade. Tá? Então, lembra disso aí. Vamos continuar aqui. Então, coloquei uma observação ali. Para tornarmos uma fração na forma irredutível, dividimos o numerador e o denominador pelo MDC entre eles. Tá? Não necessariamente você precisa fazer o MDC. Se você souber algumas características de critério de divisibilidade, você pode ir simplificando aos poucos. Tá? Você não precisa ir logo direto ao ponto. Pode simplificar aos poucos. Por exemplo, você tem aqui, um exemplo bem tranquilo, você tem aqui 15 e 20 avos. Você consegue perceber que ambos dá para dividir por 5, terminam em 5 ou terminam em 0, são divisíveis por 5. Então eu posso simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, 3 quartos é uma fração irredutível, porque são primos entre si. Tá? Por exemplo, você pode ter números um pouco maiores também. Você pode ter 32 sobre 128. Você pode fazer o MMC e já dividir rápido por um único divisor, né, que vai ser o maior divisor comum, você torna ela rápido. Mas se você tem mais dificuldade e você não quer fazer MDC, nada te impede. Sandro, eu vou dividir por 2 primeiro. E vou dividir por 2. São pares, é divisível por 2. Tá? Então, 32 por 2, 16. 128 por 2, 64. Se você reparou que 64 é múltiplo de 16, você podia dividir em cima e embaixo por 16. Se você não viu, nada te impede. Continua por 2. Você vai acertar. Tá?
Então, tirar o MDC é só um critério de você ir bem rápido na simplificação dessa fração, tornando-ela irredutível. Mas senão você pode ir de pouquinho em pouquinho. 16 por 2, 8. 64 por 2, ó, 32. Tá? Aqui eu vou dividir por 8, né? Que nós já vimos que 8 dá para dividir por 8 e 32 dividido por 8. Se você quisesse continuar por 2, você podia ficar à vontade. Ó. 8 por 8 dá 1. 32 por 8 dá 4. Então deu 1 quarto. E outro detalhe. Tá vendo aqui? Quando você simplifica uma fração, quando ela torna irredutível, essas frações, todas que foram aparecendo, são frações equivalentes. Por quê? Frações equivalentes têm o mesmo valor. Se você dividir 15 por 20, você vai achar 0,75. Se você dividir 3 por 4, você vai achar 0,75. São frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Então, posso pegar até o próprio exemplo aqui. Ó. 15 20avos é equivalente a o quê? Então ela é igual, né? Tem o mesmo resultado que 3 quartos. Tá? Porque tem o mesmo resultado. Se você dividir isso aqui, você vai ter 0,75. Se você dividir 0,75. Beleza? Então coloquei um exemplo aqui. O exemplo fala o seguinte, ó. A forma mais simples da fração é, você tem uma fração ali e ela quer tornar ela na forma mais simples. Então vamos simplificar ela ao máximo aí. Tá? Então, ó, você pode simplificar. Uma outra dica é, será que dá para simplificar por 20, o 64 por 4? O 128 por 4? Ó, 64 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 16. E 128 por 4 dá 32. Ó, posso simplificar por 4 de novo. 16 por 4 dá 4. 32 por 4 dá 8. Dá para simplificar por 4. Novamente. E por 4. Você pode ir de 2 em 2, tá? Ou até por 64. 4 por 4 vai dar 1. 8 por 4 dá 2. Então deu meio. Gabarito letra A. O gabarito aí procede, tá? Vamos fazer mais. Agora vamos falar em números mistos, né? No número misto, né, é um tipo de número que tem uma parte inteira, por exemplo, tem aqui 2 e uma parte fracionária assim, 2, 1 terço. Você não está multiplicando 2 vezes 1 terço não, tá? Não tem sinal de multiplicação aqui nenhum. Então é uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, você tem aqui, ó, 4, 1 meio, por exemplo. Você tem 5, 2 sétimos. Tá? São números mistos. Então, o número misto tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Né? Agora, vamos transformar o número misto em fração imprópria e vice-versa. Então, primeiro, no nosso primeiro exemplo, temos um número misto e uma fração imprópria. Então, vou pegar um número misto. Vou pegar esse número misto aqui mesmo que eu coloquei. Vamos pegar aqui como exemplo. 2, 1 terço. Então, olha como você pode transformar isso. Você tem que o denominador do número misto e da fração imprópria sempre serão iguais, né? Sempre. Você vai repetir o denominador. Agora, você vai pegar assim. Você vai pegar o denominador e multiplicar por essa parte inteira aqui. Você vai pegar o denominador, multiplicar pela parte inteira. 3 vezes 2. Então, vamos devagar. Depois vamos fazer direto isso. 3 vezes 2. Tá? 3 vezes 2. E depois que eu multiplicar ali, o que eu faço, Sandro, depois que eu multiplico? Você vai somar ele com o numerador. Então você faz 2 vezes 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá? Você pode fazer assim de cabeça logo, sem problema nenhum. Então você tem 3 vezes 2, 6, mais 1 sobre 3. Então você tem 7 terços aí. Tá? 7 terços. Fazendo os outros agora, e eu já vou diretão ao ponto,
você tem aqui, ó, você tem 4 inteiros e meio, tá? Então o que você vai fazer? Já sabe que vai repetir aqui o denominador, vai ser 2, e você vai fazer, ó, 2 vezes 4, 8. O resultado você soma aqui. 2 vezes 4, 8, mais um 9. Então tem 9 meios. Beleza? Vou fazer a próxima ali. Eu tenho aqui, ó, 5, 2 sétimos. 5 inteiros e 2 sétimos. Então o que eu já lembro? Automaticamente eu já sei o seguinte, que o denominador vai ser o mesmo. 7. Eu faço aqui, ó, 7 vezes 5, 35. Então eu vou multiplicar. 7 vezes 5, 35. O resultado eu vou somar com esse numerador aqui. 7 vezes 5, 35, mais 2, 37. Então, 37 sétimos. Tranquilo, né? Agora, vamos pegar o contrário. Vou pegar uma fração imprópria qualquer aqui. Vou pegar aqui uma fração. 17 terços, por exemplo. Eu quero transformar essa fração imprópria num número misto. Então, a primeira coisa que eu já lembro é o denominador de ambos são iguais. Agora eu tenho que determinar a parte inteira e o numerador. Como eu determino isso, Sandra? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse 17 e vai dividir por 3. 17 dividido por 3 vai dar 4. Não, vai dar 4 não, dá mais, Sandra. Dá 5. Opa, 5. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 17, faltam quanto? 2. Né? Então, olha só. Esse cara aqui, que é o meu quociente, ele vai ser minha parte inteira. Ele vai vir para cá. E o resto, eu faço com esse resto, Sandro. O resto, ele vai vir aqui para cima. Aqui. Eu vou trazer ele por aqui. Ele vai vir para cá. Então, 5, 2 terços. Viu? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Tá? Fazer mais um exemplo. Então, eu tenho aqui 25 quartos, por exemplo. 25 quartos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui. Ó. Vou dividir 25 para 4. Primeira coisa que você já lembra. O denominador, tanto do número misto e da fração imprópria, serão sempre iguais. Pode ver em todos eles. Ó. Nós fizemos aqui. E agora vamos dividir. Ó. 25 dividido para 4 vai dar 6. Por quê? 6 vezes 4, 24. Para chegar a 25, falta o quê? 1. Então, eu vou pegar o seguinte. Essa parte aqui, o meu quociente, ele é minha parte inteira. Ele vem para cá. 6. E o meu resto, ele vai virar o numerador. Então, o meu resto, ele vem aqui para cima. Ó. Ele vem aqui para cima. Tranquilo? Então, você viu aí a transformação de número misto em fração imprópria e vice-versa. Vamos continuar aí com o nosso assunto de fração aí. Agora a quinta parte aí é comparação entre frações. Então, o que acontece nela? Temos 3 casos básicos, né, de comparação de fração. Uma delas é, se as frações têm o mesmo denominador, então olha só. Eu tenho, por exemplo, 3 sétimos e 4 sétimos. Quem seria maior? Quem vai ser maior aqui? Olha só. Se o denominador é igual, a maior fração é quem tem o maior quem? Numerador. Porque eu tenho 4 para dividir para 7. É que eu tenho 3 para dividir para 7. Então, se o numerador aqui é menor, vai dar um resultado bem pequeno. Né? Esse aqui vai ficar um pouquinho maior. Então, quem tem o maior numerador, no caso dos denominadores sendo iguais, será a maior fração. Então eu posso escrever assim, ó, 3 sétimos é menor que 4 sétimos, ou eu posso
pode ter uma opção que está assim: 7, 4 sétimos é maior que 3 sétimos. Tá? Agora, tem um caso seguinte: se duas frações têm o mesmo numerador, então se tem o mesmo numerador, será maior quem tem quem? O menor denominador. Por exemplo, ó, eu tenho 5 para dividir para 2 pessoas. Vai dar metade, né, do 5 para cada um, 2,5, 2,5. E se eu tenho 5 para dividir para 3? Aí vai dar 1, né, vai gerar uma dízima aí, é 1,6666. Então, ó, se tem o mesmo numerador, a maior fração é quem tem o menor denominador. Então, posso escrever que 2 5/2 é maior que 5 terços, ou eu posso escrever que 5 terços é menor, tá? Ó, esse é o símbolo de menor e esse é maior. Menor que 5/2. Tranquilo? Agora, Sandro, se for tudo diferente, denominador diferente, numerador diferente, tudo for diferente mesmo, ou até ter mesmo ter mesmo numerador, né? Já que tiver 3 ou mais, né? Tudo é diferente. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho assim, eu quero colocar na ordem crescente, por exemplo. Eu quero colocar esses caras aqui na ordem crescente. Eu tenho 3 meios, eu tenho 5 quartos, eu tenho 3 quartos, eu tenho 7 oitavos e 2 quintos. Quero ordenar, eu quero colocar esse cara aqui, esses caras em forma o quê? Do menor para o maior. Então, uma primeira dica é, sabe quem é o maior? Essa fração imprópria aqui. Tá? Aqui dá 1,5 e aqui dá 1, merrequinho, então acho que esse aqui é o maior, eu acho. Os demais você pode até dar uma carteada e conseguir fazer. Mas vamos usar o critério de achar o MMC. Então, o primeiro passo eu vou achar o MMC aqui. Vou fazer aqui em cima por falta de espaço. Vou fazer o MMC entre 2, 4, 8 e 5. Lembrando que bastaria fazer só entre 8 e 5, porque 8 é múltiplo de 4, 8 é múltiplo de 2. Então, o MMC entre eles é 8. Então, bastaria fazer com o 5 e o 8, que daria o MMC de todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Vamos decompor aqui. Por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. E 5 não pode. Por 2, aqui está satisfeito. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E aqui 5. Por 2 novamente. Vai dar 1. 1. 2 por 2 dá 1. 5. Qual o próximo fator primo? 5. Porque o 3 ninguém é. Então aqui, ó. 1. 1. 1. 5 por 5 dá 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. Se você multiplicar esses fatores primos aqui, ó, você vai achar o MMC. Que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40 é o valor do nosso MMC aí. Ah, Sandro, então cada fração agora, cada fração dessa, tá assim, ó. Denominador 40. Denominador 40. Denominador 40. Denominador 40. Denominador 40. Agora, todo mundo já tem o mesmo denominador. O que você faz mesmo? Você vai pegar o denominador novo e dividir pelo antigo, tá? Lembrando que eu não gosto muito de fazer assim, mas eu faço porque tem aluno que prefere assim. Então, olha só. 40 dividido por 2, 20. Esse resultado eu multiplico lá pelo numerador. 20 vezes 3, 60. 40 dividido para 4, 10. 10 vezes 5, 50. 40 dividido para 4, 10. 10 vezes 3, 30. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 7 vai dar 35. 40 dividido para 5.
8. 8 vezes 2, 16. Agora, olha só. Quem é a menor fração? 16 sobre 40. Quem é essa fração aqui equivalente? 2 quintos. Então, colocando na ordem crescente, eu tenho 2 quintos. Ela vai ser menor que... Qual é a próxima? Ó, essa fração aqui, 30 sobre 40 avos. 30 40 avos, perdão. Não se fala 30 sobre 40 avos, Sandro. 30 40 avos. Quem representa ela? Quem é equivalente? 3 quartos. Depois, a próxima é essa. 35 40 avos, que é 7 oitavos. Depois, 5 quartos. Porque aqui, ó, 50 sobre 40 é menor que 60 sobre 40. Então, 5 quartos aí. E por último, 3 meios ali. Então aqui está na forma, na ordem crescente aí, beleza? Vamos ver o exemplo desse aqui agora. Vamos lá. Vamos para um exercício resolvido, né? Uma questão de concurso, referente ali, colocar em ordem ali quem é a maior fração, quem é menor. Então vamos lá. Então, o que nós fizemos mesmo? Tiramos o MMC. Então vou escrever assim, ó. Eu tenho 3 quartos, a outra é 5 sétimos, a outra fração é 8 nonos e a outra fração é 7 sextos. O que você vai fazer, Sandro? Vou decompor, né? Aqui, ó, os denominadores para achar o MMC. Então vou fazer aqui o MMC entre 4, 7, 9 e 6. Vamos achar o MMC e determinar quem é a maior e quem é a menor fração. Então, por 2, 4 por 2 dá 2, 7 não pode, 9 também não, 6 por 2 dá 3. Por 2 novamente. Por 2 aqui dá 1, 7 não pode, mantenho 7, mantenho 9, mantenho 3. Por 3, satisfeito, 7 não pode, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Por 3 ainda. Então eu tenho aqui 1, 7, 1, 1. Por 7 ainda. 7 vai ficar 1, 1, 1, 1. Então essa fração aqui vai ficar equivalente a quanto? Ó, vamos ver aqui. Ó, o MMC aqui está dando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Não é isso? 12 vezes 3 está dando 36. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 7, 252. Confere? 252? Então, 252 é o denominador. Agora eu tenho o seguinte, olha só. Se eu tenho 252 dividido por 4, se você ficar na dúvida de quanto dá, basta você fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Aqui você já não tem 4, ó, 4. Então 252 é isso tudo. Dividido por 4 sobra quem? 3 vezes 3, 9, 27, 63. Então 63 na divisão aqui dá 63. Aí eu vou ter 63 vezes 3, não é isso? Aqui, ó. 63 vezes 3, que vai dar 189. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 252 dividido por 7. Vai dar quanto, Sandro? Basta multiplicar aqui, ó. Vai dar 36, confere? 36. Porque aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 12, 36. Aí eu vou pegar o 36 e multiplicar por 5. Quanto é 36 vezes 5? 36 vezes 5, você tem 180. Opa, essa fração já é menor do que a primeira. Aí eu tenho 252 dividido por 9. Aqui eu tenho 9. Então vai ser 4 vezes 7, 28.
Aí eu tenho 28 vezes 8, que dá 224. Tranquilo? Aí eu vou ter 256 dividido por 6. Aqui tem o 6, tá vendo? 6 está aqui, 6. Então eu tenho 3 vezes 7, 21 vezes 2, 42. Dá 42. Aí eu vou ter 42 vezes 7, que dá 294. 294. Beleza. Agora eu vou destacar a menor fração, que em ordem crescente. Quem é a menor fração ali, se você olhar? A menor fração está aqui, ó. Essa aqui é a menor, que ela tem um menor numerador, já que os denominadores são iguais. Essa é a menor. Então, a opção tem que começar por 7 quintos. Então, perdão, 5 sétimos. Então, tá ficando assim, ó, 5 sétimos. Opa, deixa eu só trocar aqui. 5 sétimos. Depois, ó, 5 sétimos eu tenho letra A e letra C. Depois dos 5 sétimos, qual é a próxima fração que tem? 3 quartos. Então, 3 quartos, eu já sei que é letra C. Essas duas aqui já determinaram. Depois, 8 nonos. E por último, 7 sextos. 7 sextos. Lembra? Essa aqui a gente sabia que era maior. Porque lembra que eu te falei na hora da explicação? Essa fração aqui, ela é a única fração imprópria. Então ela tem uma parte inteira, ela já seria maior, tá? Então gabarito, letra C, gabarito aí procede, tá? Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá. Operações com frações. Soma e subtração. Então, para você somar ou subtrair frações, temos dois casos. O primeiro, com o denominador igual. O denominador igual, por exemplo, tem 2 terços mais 4 terços. Denominador igual? Sim. Eu vou conservar o denominador, somar ou subtrair os numeradores. Nesse caso eu vou somar porque é uma soma. 2 mais 4, 6. Se der para simplificar, nesse caso é uma fração aparente, né? Vai dar o número inteiro. Ó. 6 dividido por 3, 2. Tranquilo? Você pode ter assim também. 5 quartos menos 3 quartos, por exemplo. Denominador igual? É o denominador igual. Então eu vou conservar o denominador. Nesse caso eu vou subtrair. 5 menos 3, 2. Dá para simplificar? Se der para simplificar, faça. Até torná-lo irredutível. Então dividindo-se embaixo por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Beleza? Sandro, e se os denominadores forem diferentes? Então olha só, se o denominador for diferente, eu tenho um denominador diferente. O que eu vou fazer? Vou reduzir elas ao mesmo denominador. Fazendo o que, Sandro? Vou tirar o MMC entre 2, 3 e 5. 2, 3 e 5 são primos. Basta multiplicar eles, né? Já que são primos, basta multiplicá-los que você já vai ter o MMC, que vai dar 30. Se você não lembra disso, não tem problema. Você decompõe lá, ó. Por 2, 1, 3, 5. Agora é por 3. Satisfeito. 3 por 3 dá 1. 5 não pode. Por 5 agora. 1, 1, 1. Se eu multiplicar esses fatores primos, vai ser o nosso MMC que está dando 30. Então todo mundo agora tem o mesmo denominador. Então eu vou reduzir ele ao mesmo denominador. Ó. 30. Ah, eu vou dividir. Vou dividir aqui, ó. 30 dividido para 2, 15. 3 vezes 15, aí você pega esse valor e multiplica pelo numerador aqui. 15 vezes 3, 45. Mais 30 dividido para 3, 10. 10 vezes 7, está dando 70. Menos 30 dividido para 5, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Menos 12 aqui.
Então agora você pode fazer o seguinte, ó. 45 mais 70 vai dar 115 menos 12 sobre 30. Então você vai ter 103 sobre 30. Então tá aí. Você somou as frações e subtraiu o que foi o caso, achou 103 sobre 30. Beleza? Vamos fazer mais exemplos aí. Multiplicação de fração. Primeiro caso ali, né? Multiplicação de fração por um número inteiro. Então, olha só, você tem um número inteiro, né? Você tem um número inteiro e vai multiplicar por uma fração. Por exemplo, você tem 3 vezes 5 sétimos. O que você faz? 3 vezes 7, 3 vezes 5, 15. Então basta multiplicar o número inteiro pelo numerador. Ou se não, se lembra, aqui embaixo tem 1 e você pensa em fazer multiplicação de uma fração por uma fração. 3 vezes 5, 15, 1 vezes 7, 7. Beleza? Então se você tiver o número inteiro, você lembra, eu posso multiplicar a parte inteira pelo numerador e conservar o denominador. Pronto. Tranquilo, né? Agora, se for multiplicação de fração, eu tenho 2 nonos vezes 4 quintos. Eu multiplico numerador vezes numerador, 2 vezes 4, 8. E multiplico denominador vezes denominador. 9 vezes 5, 45. 45. Tá? Lembrando que pode ter casos que dê para simplificar. Eu tenho 3 meios vezes 6 quintos. Ó, você pode simplificar aqui, ó, 6 por 2 se você quiser. Senão você vai aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 5, 10. Dá para simplificar por 2? Dá. Então você vai dividir em cima e embaixo por 2 até torná-la irredutível. Nesse caso já vai tornar agora 9. 18 por 2, 9. 10 por 2, 5. Então 9 quintos aí. Beleza? Então multiplicação você vai fazer. Multiplicar em cima, embaixo, embaixo. Ou seja, numerador por numerador, denominador vezes denominador. Tranquilo? Ó, divisão. Então, na divisão de fração, ó, lembrando que você pode estar assim. Vou pegar aqui, tá? Para fazer a divisão, for sem espaço ali, por exemplo. Eu tenho assim, 2 terços. Pode estar assim, você sinal de divisão, tá? Por 5 terços, por exemplo. Divisão de fração. O que você vai fazer? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso. Você vai inverter essa fração. Então, o inverso dela é 3 quintos. E você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Se der para simplificar, simplifique. Dá para simplificar aqui, ó, por 3, por 3. 6 por 3 dá 2. 15 por 3 dá 5. Então, 2 quintos aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só escrever aqui de novo. Ó, pode estar assim, como eu comentei aí na aula também, né? Na aula presencial. Você tem 2 terços. E assim, ó, pode estar assim. Que é a mesma coisa. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. Tá? Pode estar assim ou assim. Tá? Dá no mesmo aí. Agora vamos para potência. Então você tem uma fração, por exemplo, tem uma fração 5 e aqui em cima 6, por exemplo, elevado à terceira potência. Tá? Então o que você vai fazer? Quando você tem uma potência elevada a um expoente, você vai elevar o numerador e o denominador a essa potência. Então você tem 6 elevado à terceira potência. Você sabe que 6 elevado à terceira potência é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6. E 5 elevado à terceira potência é 5 vezes 5
vezes 5. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Viu? Você vai levar o numerador e o denominador. Agora, se você tem uma raiz de uma fração, né? A raiz quadrada, por exemplo, que é a raiz quadrada de uma fração, sei lá, vou colocar aqui 100 sobre 144. Raiz quadrada de 100, 10, tá? Quando você não souber o que você faz, você pode decompor em fator primo, tudo mais, tá? 144, 12, tá? Por exemplo, você pode também ter raiz cúbica, tá? É a raiz cúbica de 8,27 avos, por exemplo. Quanto vale a raiz cúbica de 8? 2. Raiz cúbica de 27? 3. Tranquilo? Beleza, né? Vamos passar para a próxima etapa. Exercícios resolvidos agora. E fala assim, ó. Achar os 2/3 dos 4/5 de 30. Então, olha só, você pode fazer o seguinte. Eu vou fazer... Você pode multiplicar tudo, lembra? Como tem na aula, esse conectivo aqui indica uma multiplicação. Primeiro, eu vou fazer 4/5 de 30. Então, vou calcular 4/5 de 30. Tá? Você pode dividir 30 por 5, que dá 6. 4 vezes 6, 24. Ou nada te impede de fazer 4 vezes 30, 120. Lembra? Número inteiro vezes uma fração. Multiplico o numerador pela parte inteira e conservo o denominador. 120 dividido por 5 dá o quê? 24. Ainda bem que não tem aqui para você sair marcando, porque não acabou ainda. Então já calculei 4/5 de 30. E desse 4/5 eu quero calcular 2/3. Então tem agora 2/3 de 24. Tá? Então vamos calcular. Mesma coisa, 2 vezes 24, 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 dá 16. Então, 2/3 dos 4/5 de 30 dá 16. Gabarito, letra B. Gabarito aí procede. Beleza? Agora vamos fazer a próxima aqui, ó. Uma prova contém 50 questões. Um aluno acertou 7/10 das questões. Quantas questões esse aluno errou? Ele quer saber o número de erros. Então, vou resolver, né, de duas maneiras aí, para você ver se você acha qual é melhor. Primeiro, eu vou achar o número de acertos, né? Primeiro passo aqui, eu vou achar o número de acertos. Quantas questões ele acertou? Vou calcular 7/10 de 50. Então, se você quiser dividir 50 por 10, 5, 5 vezes 7, 35. Se você não faz assim, você vai fazer, ó. Deixa eu só apagar esse 7 aqui, que ficou péssimo. Você pode fazer assim, ó. 7 vezes 50, 350. Dividido por 10, ó. Dividir por 10, ficou 35 por 1, 35. Calma, ele acertou 35 questões. Não sai marcando aqui não. Isso aqui é o número que ele acertou. Então ele errou quantas? Então, se era 50 questões, ele acertou 35, então vou subtrair. 50 menos 35, que dá 15 questões. Então, logo, o determinado aluno errou 15 questões. Letra E. Você pode fazer o seguinte, olha só. Esse aqui foi o primeiro modo. Vamos aqui para o segundo modo. Lembra que uma fração é um inteiro? Esse inteiro aqui ele seria o quê? 10 décimos. 10 sobre 10. Então, se ele acertou 7 décimos, ele errou quanto então? 3 décimos. Então, olha só, porque o meu inteiro seria isso aqui, ó, 10 décimos. Então, se ele acertou aqui, ó, acertou. Se ele acertou 7 décimos,
Logo, ele errou quanto? Errou 3 décimos. Ele quer saber 3 décimos, então. Então, ele errou 3 décimos das 50 questões. Tá? 3 vezes 50, 150. Dividido por 10. Simplifiquei por 10, deu 15. Simplifiquei por 10, deu 1. 15 dividido para 1, 15. Você pode fazer assim também. Tá? Sem problema nenhum. Deixa eu melhorar esse 5. Então, realmente a letra E. Vamos fazer mais aí. Preciso resolvido 5 aí. Foi uma questão da EPICAR antiga que fala o seguinte: 1/3 dos alunos de um colégio são internos, 1/4 semi-internos e 150 externos. Calculando o número de alunos internos, você encontrará. Então, olha só. Vou tentar te mostrar de duas formas. Aí você escolhe uma delas. Olha só. Vamos aqui. Você sabe o número de alunos? Então, número total de alunos. Vou chamar de X. Beleza? Então aqui eu tenho alunos que são internos. Internos. Internos são 1/3 de x, então x sobre 3. Ou seja, a terça parte de x é a mesma coisa que eu falar que é 1/3 de x. Tranquilo? 1/3 dos alunos são internos. Aí eu tenho o seguinte: alunos semi-internos. Um quarto, né? Então, ou seja, a quarta parte dos alunos são internos. E alunos externos. Eu quero achar os alunos externos na forma de fração. Fração. Ah, Sandro, na forma de fração? Sim. Então, olha só como você vai fazer isso. Aqui. Só apagar aqui rapidinho. Olha como você vai fazer. Eu já vou ver quantos alunos eu já tenho ali, que são internos e semi-internos. Então, aqui, ó, no terceiro passo, eu vou somar essas duas frações aqui, para saber quanto do meu todo eu já gastei. O que sobrar, o que for o resto é externo. Então, tem aqui, ó, o MMC dá 12. Então, aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes x, 3x. Então, já tem. Se eu contar os alunos internos e os semi-internos, eu tenho 7 dozeavos do total de alunos. Então, minha quarta passagem aqui, eu tenho o seguinte: externos. Quem são os alunos externos, Sandro? Os alunos externos. Os alunos externos serão o total de alunos menos o que é interno e semi-interno. Ou, se não, você pode pensar assim, ó. Não quero fazer essa continha, Sandro. Você pode pensar assim. Embaixo é tudo que eu tenho. Ó, se eu já tenho 7 de 12, falta quanto 7 para chegar a 12? 5. Então, 5 dozeavos são alunos externos. E isso aqui numericamente é igual a quanto? Ó, 150. Ah, então eu posso fazer, ó. 5x está para 12, assim como 150 está para 1. Aí você escolhe. Agora você pode multiplicar cruzado, enfim. E é bom começar a aprender a simplificar. Não quer dizer que você é obrigado. Então eu vou dividir esse cara aqui por 5. E eu vou dividir o 150 por 5. É bom para você ganhar tempo e também, pô, não trabalhar com um número muito grande. Tá? Então tem aqui, ó. 5x dividido por 5 vai dar x. Está para 12. 150 dividido por 5, 30. Aí esse 12 vai multiplicar aqui, ó. Quanto é 12 vezes 30? É 12 vezes 30 aí.
cuidado no seguinte, achei o total de alunos. Aí eu vou voltar lá na questão para saber se é isso mesmo que ele quer. Ainda bem que não tem 360. Então, se não tem 360, eu vou voltar para ver o que ele quer. Calculando o número de alunos internos, né, perdão, você encontrará. Então, ele quer saber alunos, ele quer saber alunos internos, o número de alunos internos, cara. Encontrará quanto? Ah, então ele quer alunos internos. Então, alunos internos aqui, ó, vai ser 360 dividido por 3, que vão ser 120 alunos internos. Gabarito letra B. Sandro, você falou que vai fazer de uma outra maneira. Então aqui, vou escrever aqui como sendo segundo modo e vou aproveitar a resolução, uma parte aqui. Já chamei que o número total de alunos é x. Você pode fazer assim. Você sabe fazer a equação do primeiro grau? Sei, Sandro. Então você pode fazer assim. Ó. O número total de alunos é igual aos alunos internos mais os alunos externos. Vou aproveitar que eu já tenho aqui, ó, 1/3, 1/4, né? Mais os alunos externos, que é 150. Tranquilo? Aproveitando, né? Aqui eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui, Sandro? Ó. Tirei o MMC, eu já sei que esse MMC é 12. Vou fazer só nessa partezinha aqui por enquanto, tá? 12. Ou você vai ver que nas minhas aulas de equação do primeiro grau, eu gosto muito de fazer assim. Vou te mostrar aqui, eu gosto muito, não sei se é a melhor forma. Se vai ser a melhor forma, depende de cada pessoa, tá? Você pode fazer o método tradicional. O que eu faço? Eu costumo fazer o seguinte. Tiro o MMC, 12. E agora eu vou multiplicar a equação toda por 12. 12 vezes x, 12x. 12 vezes x, 12x. Dividido por 3, 4x. 12 vezes x, 12x. Dividido por 4, 3x. 12 vezes 150, você pode optar por deixar assim, ó. Nada te impede de você deixar assim, ó. 150 vezes 12. Tá? Sandro, quero multiplicar. Fique à vontade. Aqui eu tenho 12x. Se você somar esses dois aqui, não está dando 7x? Vou pegar esse 7x e vou passar para o outro lado. Vai ficar menos 7x. É igual a 150 vezes 12. Quanto é 12x menos 7x? 5x. Que é igual a 150 vezes 12. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ter 150 vezes 12 dividido por 5. Então, agora é o seguinte, ó. 150 dividido por 5, 30 vezes 12. E 30 vezes 12, 360. Lembrando que 360 é o total de alunos. Só que ele quer os alunos internos. Então, alunos internos é... Deixa eu pegar aqui, se eu separar aqui assim. Alunos internos é x sobre 3. Que vai ficar 360 dividido por 3. Que vai dar 120 alunos internos. Gabarito letra B. Beleza? Um exemplo aí, né, pra gente resolver isso resolvido aí. Se você tem a apostila, né, em PDF, ele está resolvido lá no PDF também, né, efetuando-se a expressão abre colchetes 3 quartos menos, abre parênteses, 5 oitavos dividido por 5, 15 meios, perdão, mais 3 quartos vezes 2 nonos, fecha parênteses, fecha colchete, vezes 2 terços. Obtém-se. Olha só. Sandro, aonde você vai começar a resolver? Aqui, ó. Nessa parte aqui. Parênteses. Tá? Ah, então você vai repetir colchete. Sim, vou repetir o colchete aqui. 3 quartos menos. Eu vou abrir parênteses. Aqui eu tenho uma divisão, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho essa divisão de fração. Na divisão de fração, o que eu faço? Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso. Então, vou inverter 2 sobre 15. Mais, lembra? Você começa a resolver pelos parênteses, se tiver eles. E
a ordem da operação matemática é potência e raiz na ordem que aparecer, dividir e multiplicar na ordem que está aparecendo. Então, você comecei dividindo, tá? Mas, agora eu vou fazer aqui, ó. Multiplicação. Multiplico o numerador por numerador. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 9, 36. 36. Fecha colchete, fecha parênteses, fecha colchete, vezes 2 terços. Agora, olha só. Vou aqui, ó. 3 quartos, menos, abre parênteses, aqui eu vou fazer, ó. 2 vezes, 5 vezes 2, 10. 8 vezes 15, 120, né? 120. Mais. Aqui você pode simplificar. Se der para simplificar, simplifique. Ó. Dá para dividir por 6. Aqui dá para dividir por 6. Tá? 6 por 6 dá 1. 36 por 6 dá 6. Tranquilo? Tranquilo. Fecha parênteses. Colchete, 2 terços. Então aqui eu tenho. Abre, colchete, 3 quartos, menos. Ó. Simplifiquei por 10, deu 1. Simplifiquei por 10, deu 12. Está ficando 1 dozeavos mais 1 sexto. Sexto, perdão. Fecha parênteses, fecha colchete, vezes 2 terços. E agora aqui dentro do parênteses, vamos ali. Aí fica a seu critério como você quer resolver ali. Tá? Então, uma das maneiras é tirar o MMC. Que o MMC entre 12 e 6 é 12, porque são múltiplos, números múltiplos é o maior deles. Então, 12. Aí, então, 12 dividido para 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. Fecha colchete, 2 terços. Vamos levar lá para cima isso aqui. Ó. Abre colchete, 3 quartos, menos. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 1 terço, não, perdão, 1 mais 2, 3, perdão, 3 dozeavos, fecha parênteses, fecha colchete, vezes 2 terços. Sandro, dá para simplificar ali. Ah, dá sim, ó. O 3 dá para dividir por 3, o 12 também por 3. Então tem aqui, ó, colchete, 3 quartos, menos 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4, vezes 2 terços. Tranquilo? Subtração de fração com o mesmo denominador. Você conserva o denominador e subtrai. 3 menos 1, 2. E isso eu estou multiplicando por 2 terços. Você pode simplificar ou você pode multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar em cima e embaixo por 4. 4 por 4 dá 1. 12 por 4 dá 3. 1 terço que está aqui na letra D. Tá? Vamos fazer mais aí. Agora vamos falar em problemas com torneira, tá? A fórmula geral do problema com torneira, né? Problema com torneira, você trabalha com fração aqui, ó, para você ver a nossa fórmula geral, tá? Então, olha só. Você tem algumas torneiras enchendo um tanque, pode estar esvaziando o tanque também, tá? O reservatório, um recipiente. Esse tipo de questão também pode ser pessoas construindo algo ou pintando algo, tá? Dá para fazer dessa forma. Então, olha só. Tem uma fórmula aqui, então vamos ver o seguinte. Imagina se eu tivesse assim, eu tenho uma torneira, que eu vou chamar torneira T1. Ela enche o tanque em 2 horas. Eu tenho uma torneira T3, T2, que enche o tanque em 5 horas. E tem uma torneira 3, ou seja, um ralo, né, que está esvaziando isso aí. Tem um ralo. A torneira 3 ali, né, vou chamar que é um ralo, que
está esvaziando em 3 horas. 3 horas ele consegue esvaziar o recipiente. Então, olha só. Abrindo os 3 ao mesmo tempo. Em quanto tempo esse tanque vai estar completamente cheio? Tá? Olha como você vai fazer. Você vai pegar está para o tempo total do recipiente ficar cheio. Tá? Isso vai ser igual o tempo que a primeira torneira ou a primeira pessoa está trabalhando sozinho para encher o recipiente ou construir algo sozinho. Tá aqui, ó. 1/2. Mas tem uma segunda pessoa ou uma segunda torneira, alguma coisa que está trabalhando aí. Enche sozinho, né? Sozinho, o inteiro em 5 horas. Aí vai ficar menos, por quê? Porque esse aqui eu falei para você que está esvaziando. Ele deixa o reservatório totalmente vazio em 3 horas. Então, menos ele, 1/3. Está esvaziando, está destruindo, aí você vai colocar só de menos, tá? Então agora você vai fazer o quê? 1/T e você vai tirar o MMC ali. Se você tirar o MMC entre 2, 5 e 3, vai dar 30 aí, né? Que é o produto deles, já que são primos. Então vai dar 30. Então você tem 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1, 10. Só que negativo ali. Então o tempo 1/T está ficando 11, né? Vai ficar 21 menos 10, 11/31. Então você está ficando aqui, ó. Vou trazer aqui para o canto aqui, ó. Até mudar de cor. Vou ficar com 1/T. É igual. Antes disso, né? Já tem. Estou acabando repetindo o que está aqui, ó. Aqui eu vou multiplicar cruzado, tá? Vou multiplicar cruzado assim. Se você tem uma igualdade entre duas frações, você tem uma proporção. 1 vezes 30 e 11 vezes T. Vou ficar com 11 vezes T vai dar 11T. 1 vezes 30 vai dar 30. Então T, não vou dividir não, vai gerar uma dízima, tá? Vai ficar 11, vai ficar 30 sobre 11 horas. Se você dividir, você vai ficar com 2 horas, né? Vai sobrar 8 e vai ficar 2, reticência, alguma coisa infinita. Tá? Então deixa assim mesmo. Então, na maioria das vezes, não é mais regra, na maioria das vezes aparecerão somente 2 torneiras, ou uma torneira e um ralo, uma pessoa pintando uma parede sozinha, depois a outra, vai aparecer de 2 em 2. Se for só 2 elementos, você vai ver agora na sequência, como você pode fazer por uma formulazinha. Essa mesma fórmula aqui, só que ela já pronta para você usá-la, tá? Então, ó, nossa observação é o seguinte, quando a gente fala em torneiras, né, não é só problemas com torneiras, não. Você lembra sempre que eu te falei, é uma pessoa trabalhando sozinha, uma outra pessoa trabalhando sozinha, e vai querer saber se eles trabalharem juntos, tá? Pode ser pintando, construindo, enfim. Se for pessoas sozinhas depois juntas, é esse tipo de problemas aí, tá? Sandro, por que essa fórmula é igual àquela fórmula geral? Ela seria assim, ó. Vamos chegar a essa fórmula aqui. Se fosse 2 enchendo, eu teria 1/T1 mais 1/T2. Então aqui é só para demonstrar a fórmula, tá? Eu teria 1/T1, 1/T, né? O tempo que as duas levam para encher o tanque. Ó, se você tirar o MC aqui, o MC vai ser o produto entre eles. T1 vezes T2, já que está algébrico, eles são diferentes a princípio aqui, então é o produto deles. Então T1 vezes T2 dividido por T1 vai dar T2. T2 vezes 1, T2. Tá? T1 vezes T2 dividido por T2 vai dar T1. T1 vezes 1, T1. Tá? Então aqui eu tenho 1/T. Ó. Sandro, tá quase parecendo com essa aqui. Tá quase parecido. Olha o que acontece. Aqui não tem essa fração, aqui está T/1, aqui está 1/T. Se eu inverter, quem é o inverso de 1/T? T/1. Invertir esse lado, vou inverter esse.
Tá? O que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, eu quis multiplicar cruzado, depois passar dividindo não, tá? Então, peguei a fração inversa dessa e peguei essa aqui, né? T1 mais T2 ou T2 mais T1. Então, se for duas somando, né, duas enchendo, você pode fazer o produto da soma pela diferença. Na sequência, a gente vai ver exemplos para a gente utilizar isso aí, tá? Nós vamos ver exemplos aí, tá? Então, ó, então você viu o seguinte, se for uma enchendo e outra esvaziando, né? Uma enche e outra esvazia, né? Então, o que acontece? Vai ser o produto pela diferença, tranquilo? Vamos ver agora na sequência exemplos para a gente utilizar essa formulazinha aqui. Vamos lá. Exemplo aí, né? Um exercício resolvido número 7. Questão do zero naval. Lembrando aí que fuzileiro adorava esse tipo de questão, né? Se você pega um aluno antigo que já fez prova de fuzileiro e quando você comenta sobre problemas com o torneiro, ele lembra logo da prova do fuzileiro. Ele vai lembrar logo. Então, olha só. Primeiro eu vou ler. A torneira B, então olha só, tem uma única torneira por enquanto, tem uma torneira B, consegue encher um tanque sozinha, tá vendo? Ó? Tanque sozinha em 2 horas. Enquanto uma torneira C demora 3 horas. Então está subentendido que a torneira C sozinha demora 3 horas. Em quanto tempo a torneira B e C conseguem encher juntas o mesmo tanque? Então você vai fazer são 2 torneiras, então você vai fazer o seguinte: o tempo, chama de T, somente T, o tempo que B e C conseguem encher esse tanque. Vai ser igual o tempo que a torneira B enche sozinha vezes o tempo que a torneira C enche sozinha, dividido pelo tempo que a torneira B enche sozinha, mais o tempo que a torneira C enche sozinha. Agora vamos lá. Ó, eu tenho T, que é o tempo que as duas enchem trabalhando juntas, vai ser 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. Então, o tempo que as duas enchem sozinhas vai ser 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 5 sobre 6 sobre 5. Então, agora, cuidado, que é o seguinte. Olha só. Eu tenho 6 dividido para 5. Vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar a 6, sobra 1. Então, eu estou dividindo 1 hora inteira. Só que agora eu tenho que fazer o seguinte, olha só. Aqui o que sobrou aqui não foi hora, o que sobrou foi hora. Só que 1 hora, você tem que lembrar o seguinte, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. 60 minutos. Então essa 1 hora aqui é equivalente, então, deixa eu colocar um pouquinho mais pro canto. Essa 1 hora aqui, ó. Tá? Essa 1 hora, sobrou 1 hora. Deixa eu aproveitar e vou colocar o 6 também. Pronto. Vou colocar o 6 mais para cá. Então, 6. Sobrou 1 hora. Só que 1 hora é equivalente a quantos minutos? 60. 60 minutos. Então eu vou dividir 60 por 12. Por 5, né? Que dá 12, né? Ó, 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar a 6, falta 1. Vou baixar ali o 0. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então deu 1 hora e 12 minutos, que está na letra D. Gabarito letra D. Gabarito procede. E vamos fazer mais aí. Exemplo 8 aí. Fuzileiro naval, tá vendo? Fuzileiro sempre gostava desse tipo de questão. Uma torneira enche um tanque em 10 horas. Então, olha só. Vou chamar de torneira 1. Ela enche o tanque em 10 horas. E outra esvazia em 15 horas. Então, vou chamar de torneira 1, torneira 2 em 15 horas. Vazia o tanque. Que tempo levarão as duas torneiras abertas para enchê-lo? Olha só, o tempo que as duas trabalham juntas vai ser T1 vezes T2 ou T2 vezes T1. Agora, aqui embaixo, no denominador, ali em cima não importa a ordem. Aqui embaixo, se você colocasse módulo, né? O módulo aqui embaixo também não ia importar a ordem. Mas já que eu não coloquei módulo,
vai ficar o tempo maior menos o tempo menor, porque senão vai dar um valor negativo, né? Então, o tempo maior menos o tempo menor. Então, eu vou pegar t vai ser igual a 10 vezes 15 sobre 15 menos 10. 10 vezes 15, 150. 15 menos 10, 5. Então, eu tenho 150 dividido por 5, que dá 30. Então, vai encher em 30 horas aí. Gabarito letra E, e o gabarito aí procede. Exemplo 9. Um trabalho pode ser feito em 2 horas por um homem, em 3 horas por uma mulher e em 6 horas por um menino. Em quanto tempo será feito pelas 3 pessoas juntas? Então, aquela fórmula geralzona, ó, pegar 1 sobre o tempo que os 3 trabalhando juntos, né? Então, vai ficar totalmente pronto, né? Se uma pessoa, né, o homem trabalhar em 2 horas, mais 1 sobre 3, que é o tempo da mulher sozinha, mais 1 sobre 6, que é o tempo do menino sozinho. Então aqui eu tenho 1 sobre t é igual. Se você calcular o MMC entre 2 e 3 e 6, ó, 6 divide 2. 6 também divide 3. O MMC entre múltiplos é o maior deles. Então, 6. 6 dividido para 3. Para 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3. 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Então, estou ficando com 1 sobre t é igual a, somando aqui em cima, dá 11. 11, que 11 são? Dá 6, né? 6. 11 está doido. 6 está para 6. Olha só. Você pode simplificar aqui que vai dar 1, né? 1 sobre 1. Aqui. 1 está para t. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 sobre 1 ou simplesmente 1. Multiplicando o cruzado, 1 vezes tt. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar pronto em 1 hora aí. Que opção tem 1 hora? Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede. Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos lá, fração decimal, né? Então vamos para a fração decimal. Você lembra da fração decimal? Né? Comentamos aí em aula presencial. Fração decimal é quando o denominador é uma potência de 10. Tá? Assim, eu posso ter 2 décimos, posso ter 3 centésimos, posso ter 17 milésimos, tá vendo? O denominador é 100, tá? E lembrando que todos esses números eu posso representá-los em números decimais, né? Isso aqui é a fração decimal e o número decimal. Feito aqui, tá vendo? Esses aqui são números decimais. Como eu posso... Aqui tá faltando uma vírgula, tá? Perdão aí, ó. Aqui, vírgula, 0,7, 0,29. Aqui tem a vírgula, tá? Ali ficou sem a vírgula, mas aqui é 0,7, 0,29. Olha só, como eu escrevo esse cara, Sandro, na forma decimal, né? No número decimal. Ó, embaixo não tem um único zero? Tem. Então eu vou andar uma casa da direita para a esquerda. Se eu andar daqui para a esquerda, vai ficar 0,2. Esse aqui, né, o 3 centésimos, eu tenho 3 no numerador. Eu vou andar uma, duas casas. Vou andar uma, duas. Antes aqui vem a vírgula. 0, vírgula. Esse espaço aqui acrescenta um 0, um 0,3. O número de casas decimais é de acordo com o número de zeros no meu denominador. Então, pensando já nisso aí, eu tenho 17 sobre 1000. Então vai ficar 0, 0, 17. Ó, 3 casas decimais. Beleza? E como é o contrário, Sandro? Aqui, tá vendo? Esse 0,17 eu posso escrever o seguinte, na forma de fração decimal, 7. Quantas casas decimais tem? 7 décimos. 7 sobre 10. 0,29. Como eu posso escrever esse 0,29 em forma de fração? Eu vou pegar aqui, ó, duas casas decimais, 100.
aqui está o 0, o número que estiver após a vírgula eu vou colocar no numerador, que é o 29. 29 centésimos. Aqui então a Sandra então já sei como vai ficar. 3 casas decimais, 1000. 1, 2, 3. 3 zeros. E 253. Tranquilo? Beleza? Então cuidado, que quando você tem números assim, ó, com casas decimais assim, é um decimal exato, né? Ele é um decimal exato. Ou chamado também de dízima finita. Tá? Uma dízima finita. Por exemplo, assim, tá vendo? Ó? Deixa eu colocar aqui. 5 meios. Por exemplo, 5 meios. Se você dividir isso, você vai ter 2,5. 2,5, ó. É um número decimal exato, tá? É um decimal exato. Por exemplo, eu tenho 6 décimos. Se você dividir isso aí, você vai ter 0,6, que é um decimal exato. Porém, se a divisão não for exata, né, for uma divisão que sobra um resto, vai dar origem à dízima periódica. Por exemplo, se você tiver aqui 2 terços. 2 terços, a divisão não é exata. Se você dividir 2 para 3, por exemplo, você vai acrescentar o 0, 0, vírgula. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 faltam 2. Acrescenta um 0, ó. 6, 6 vezes 3, 18. Para chegar a 20 faltam 2. Ó, vai ficar essa brincadeira a vida toda. Então, a divisão não é exata e está gerando uma dízima periódica. Tá? Pode ser. A dízima periódica ela pode ser simples ou composta. A gente vai ver agora na sequência. Beleza? Ó, vamos lá. Então, finalizamos outro quadro, né, falando que gerou uma dízima. Você reparou que na dízima existe um cara que se repete, né, que estava se repetindo. Após a vírgula tinha um cara que estava se repetindo infinitamente. Quando isso acontece, logo após a vírgula um cara se repete, aquele cara que se repete é chamado de período. Tá? Período, né, é um algarismo, um grupo de algarismos que se repetem infinitamente na parte decimal, né, infinitamente aí, né, ou indefinidamente na parte decimal. E antiperíodo, ou parte não periódica, né, após a vírgula, pode ter um algarismo ou um grupo de algarismos que vai aparecer e daqui a pouco para de se... Eles não se repetem, né, aparece aleatoriamente, né, e ele não se repete, né, infinitamente. Olha só, feito aqui. Daqui a pouco a gente vai classificar essa dízima aqui como dízima periódica composta. Por quê? Porque ela tem uma parte periódica e uma parte não periódica. Tá? A parte periódica aqui, que ele está dando a dica pra gente, seria esse grupo aqui, ó. 12. Tá vendo? 12. Então quem é o período aqui? O 12. É o período. O algarismo 1 e o algarismo 2. Quem é o antiperíodo? Você viu que a vírgula, após a vírgula veio 3, e depois passou para o 5, e depois passou para 1, 2, 1, 2, infinitamente. Então, esse grupo que está aqui, ó, que não se repete após a vírgula, ele é chamado de antiperíodo. Então, o antiperíodo é o 35. Beleza? Então, foi o que eu te falei, ela pode ser simples ou composta. Na dízima periódica simples, logo após a vírgula, a parte periódica já vem a parte periódica. Tá? Então aqui, ó, 0,555. Então esse aqui seria o período aí. 5. O período é o 5. O algarismo 5 é o nosso período. E aqui quem é o período? Ó, 0,17, 17, 17. Quem é o período ali? 17. Tranquilo? Vamos continuar aí, vamos lá. Ó, quando a dízima for periódica composta, vai vir a vírgula, vai vir um 0, vírgula. Após a vírgula, vai vir uma parte que não se repete, que é o antiperíodo. E pode ter quantos algarismos forem necessários, isso não pode ser infinito, tá? Não tem como, então não seria antiperíodo, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Antiperíodo seria esse 12 aqui, ó. 12 é o antiperíodo. O algarismo 1 e o algarismo 2 fazem parte do antiperíodo. E quem seria aí a parte periódica, né? Aí vem aqui, ó, o 3, que é o 3, 3, 3. Então o período é o algarismo 3. Só tem um único algarismo, né? O 3.
No anteperíodo tem o 2, 1 e o 2. Né? Então, olha só que existe, né? Então, as frações ordinárias, né? Ela pode dar origem a números decimais, né? E esses números decimais pode ser um decimal exato e um decimal não exato. Quando gera um decimal não exato, ela recebe o nome de fração geratriz. O que é a fração geratriz? Né? É a fração que vai gerar dízimas. Só que essas dízimas podem ser dízima periódica simples. Que aí como eu faço, Sandro? Como eu posso pegar esse número aqui e transformá-lo numa numa fração geratriz? Então, se liga na regra. Olha como que é a regra. Ó, para cada algarismo distinto do meu período, eu vou acrescentar um 9 no denominador. Eu posso acrescentar quantos 9 de acordo com a quantidade de algarismos distintos do período. Só que só tem um único algarismo, que é o 5. Então, um único 9. Beleza? E o algarismo que se repete, eu coloco no numerador. Então, 5 nonos aí é a nossa fração geratriz. Ah, Sandro, beleza. E agora é a próxima, a letra B. Olha o que acontece com a letra B. Eu tenho o algarismo 1 e tenho o algarismo 3. Olha o que a regra diz. Para algarismos distintos do período, ou seja, para algarismos diferentes, eu acrescento um 9 para cada um deles. Então, um 9 para o algarismo 1 e um 9 para o algarismo 3. E na parte de cima, no numerador, eu vou colocar o período. Quem é o período? 13. Beleza? Sandro, esse aqui é diferente. Essa dízima aqui é composta? Não. A dízima é composta quando tem um cara chamado de anteperíodo. Ele não tem. Tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Sandro, como que eu faço isso aí? Olha só. A parte inteira nunca vai influenciar no denominador. Nunca. Jamais. Então, aqui, ó, vamos pensar só nessa parte da dízima aqui. Ó. Eu tenho um algarismo 7 que se repete. É um único algarismo. Então, 9. Tá? Deixa eu melhorar esse 9 aqui. 9. Agora, olha o que você vai fazer. Não esqueça isso aqui. Ó. Você vai pegar da parte inteira até o período. O período é o 7. Lembra disso? 7. E vou escrever aqui, ó. 37. Menos a parte inteira. Quem é a parte inteira? Ó, a parte inteira está aqui. Ó. 3. Então, menos 3. Quanto é 37 menos 3? 34 nonos. É a nossa fração geratriz. Beleza? Olha o que eu peguei. Ó. Peguei da parte inteira até o período 37. Menos a parte inteira. Tá? Vamos agora na sequência para a dízima periódica composta. Né? Composta, isso aí mesmo. Fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então, olha só, como é que é? Você pode dar uma lida ali, no que está falando ali. Eu vou comentar aqui. Olha o que está falando. Olha como você trabalha com essa dízima. Primeira coisa, você vai observar se ela realmente é composta. Né? Aqui vai ser composta porque eu coloquei ali, já que estou falando sobre a composta. Sandro, eu esqueci como identifico. Olha só, tenho 0, vírgula. Após a vírgula veio 2. Depois desse 2 veio um cara que está se repetindo. E o cara que se repete é o 333. Então, essa parte aqui é o meu período. Beleza? Período. Né? Vou até escrever aqui, ó, período. Pra você não esquecer, período. Beleza? Esse é o meu período aí. Se esse é meu período, então eu tenho o seguinte. No meu período, eu tenho um único algarismo que se repete, que é quem? O 3. Então, um 9 para ele. Então, vou colocar no denominador da fração quantos 9 forem necessários para cada algarismo distinto do período. Beleza? Agora, esse 2 aqui, esse 2, ele é o anteperíodo. Período. Beleza? Então, para cada algarismo, ó, eu não falei a palavra distinto. Para cada algarismo que tiver no anteperíodo, eu vou colocar quantos zeros forem necessários. Se tiver 2 algarismos no anteperíodo,
dois zeros. Nesse caso só tem um algarismo 2, um único algarismo. Um único zero. Beleza. O denominador, já sanei o problema dele. Agora eu vou para o numerador. Aí no numerador, o que eu pego? Eu vou pegar do anteperíodo até o período. Vou pegar do anteperíodo até o período. Quem é o anteperíodo ali? 2 e o período 23. 3, perdão. Então eu peguei 23. Beleza? Menos o período. Quem é o período? 3. Tá? O algarismo do período ali que se repete é o 3. Então aqui na realidade eu tenho o que agora aqui, ó? 23 menos 3, 20. E eu tenho o que, Sandro? 90 embaixo. Posso simplificar? Por 10, ó. Então eu tenho 2 nonos. Então 2 nonos é minha fração geratriz. Beleza? Compreendeu? Vamos para a próxima então ali. Tá? Então, compreendeu? Você volta a ver aí. Tá? Então, vê aí. Você vai ver exemplos daqui a pouco. Vai ter exemplos também. Então, olha só. Vamos lá de novo. Vamos novamente. É composta? 0,1. Pô, pulou para o 6. Depois 777. Então, esse 777 é o meu período. E essa parte aqui é meu anteperíodo. Tranquilo? Então, se você quiser escrever de novo, aqui vai ser o anteperíodo. E aqui é o período. Período. Tranquilo? Então, olha só. No denominador, para cada algarismo distinto do período, eu acrescento um 9. Então, um 9 aqui. Tá? Um 9 ali para o denominador. Tá? E agora eu vou para o anteperíodo. A quantidade de algarismos que tiver no anteperíodo é a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui. Eu tenho um algarismo 1, um zero para ele. Tem um algarismo 6, outro zero para ele. Beleza? Compreendeu? Compreendeu, né? Qualquer coisa você grita aí, fala comigo. Então você tem aqui, ó. Agora eu vou pegar do anteperíodo, que é o 16, até o período, que é o 7. Tá? Então, 167. Menos quem, Sandro? Menos o anteperíodo. Vou pegar essa parte que é menos esse cara aqui. Ah, menos 16. Tranquilo. Então eu tenho o seguinte, o meu denominador é 900. O meu numerador eu tenho 7 menos 6, 1. 6 menos 1, 5. E 1. 151. 151 e 900 não tem fator comum ali. Né? Não tem cara comum para simplificar. Tá? Então, 151 sobre 900. Beleza? Vamos ver exemplos agora. Ó, exemplo 10 é um exemplo aí do soldado especialista de aeronáutica aí, e ele quer a geratriz de 0,333 ou seja, a fração geratriz disso aí. Então, cara, olha só, o soldado especialista de aeronáutica colocou aqui o primeiro exemplo que todo professor coloca no quadro. Então, vamos lá, 0,333 reticências. Tranquilo? Então, eu vou pegar ali, ó, e vou fazer. Ó, o período só tem um único algarismo, então um único 9. E o cara que está no período, ele fica no numerador, né, que é uma dízima periódica simples. Dá para simplificar por 3. Por 3. Então está dando 1/3. É minha fração geratriz, que está na letra A. Beleza? Exemplo 11. A geratriz de 0,12555 já sei que é composta, porque tem período e anteperíodo. Ah, então essa eu tenho que lembrar, Sandro. Essa aqui eu já guardei. Essa aqui eu tenho dificuldade ainda, Sandro. Então olha só. No período é o 5. É o 5, 5, 5 é meu período. Tem um único tipo de algarismo, então um único 9. Tá? E o que acontece agora? Eu vou lá para o anteperíodo. O anteperíodo eu tenho um algarismo 1, tá? E tem um algarismo 2. Eu tenho dois algarismos. Então,
para cada algarismo do meu antiperíodo, eu acrescento um zero. Vai ficar 0, 0. Beleza? Ó, eu já sei que é a letra A ou é a letra C. Uma das duas. Tranquilo? Então vamos lá. Agora o que eu faço mesmo? Eu vou pegar do antiperíodo até o período. Que vai ficar 125. Menos o antiperíodo. E quem é o antiperíodo aqui, Sandro? O antiperíodo é o 12. Ah, beleza. Então aqui eu tenho, ó, 900 no denominador, 5 menos 2, 3, 2 menos 1, 1, e o 1 que eu vou estar ali sozinho. 113 sobre 900, gabarito letra A também. Tranquilo? Compreendeu? Olha só, Sandro, se tivesse um exemplo assim. Olha só. Tivesse um exemplo assim, ó. Acabou já ali, né? O que nós vamos fazer ali. Só vou colocar mais um exemplo assim. Sandro, se tivesse um exemplo assim que você não colocou ali na aula, 2, por exemplo, 3, 4, 4, 4. Eu tenho parte inteira, antiperíodo e período. Então, olha só. O que você vai fazer aqui? De novo, o antiperíodo não. A parte inteira nunca influencia no denominador. Então, no denominador eu vou ter um 9 para o 4, que é o que se repete, é meu período, um 9 para ele. E no antiperíodo aqui eu tenho um único algarismo, que é o 3, então um 0 para ele. Beleza? Agora no numerador eu vou pegar da parte inteira até o período. Da parte inteira até o período. Esquece que tem vírgula ali. 234 menos a parte inteira até o antiperíodo. Assim. Tá? Então, menos 23. Então, você vai ter o seguinte. 234 menos 23. Então, o meu denominador já sei que é 90, perdão. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. E aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 211 sobre 90. Beleza? Não dá para simplificar. Sandro, se tivesse assim, ó, dentro do radical, e tivesse 2,777. E, vamos lá. O que você vai fazer? Primeiro, eu vou transformar esse cara numa fração geratriz. Tá? Então, eu tenho uma dízima periódica simples, que eu tenho 2,777. Então, para o denominador, eu vou colocar um 9 ali no denominador, porque eu tenho um único algarismo que se repete. Agora eu vou pegar o que, Sandro? Vou pegar a parte inteira até o período, que vai ser 27. Menos a parte inteira, que é 2. Quanto é 27 menos 2? 25. Sobre 9. Aí agora eu tenho raiz quadrada de 25, vou dar 5. E raiz quadrada de 9 dá 3. Aí vamos supor, né, que o cara deu a louca nele e não botou isso aqui na opção. O que queria colocar na opção, Sandro? Ó, queria colocar na opção uma outra dízima. 5 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 5 faltam 2. Acrescento um 0, vírgula. E aqui vai ficar 6 vezes 3, 18. Vai dar 2, ó. Ó, 6, 18 dá 2, ó, 6. E vou encerrar por aqui. Então ficou com 1,666. Eu tenho quase certeza que ele colocaria isso aqui nas opções. Tranquilo? Lembrando que a dízima, só para fechar aí, a dízima, ela pode ser representada aqui. Vou pegar essa aqui, tá? Por exemplo. Essa aqui. Para representar. Sandro, esse 0,333, ele pode ser representado assim também para a dízima. Isso. Pode ser assim também, ó. Tá? Todos esses aqui indicam essa mesma dízima periódica. Esse aqui, Sandro, esse aqui, ele vai ficar assim, 0,12, o traço só em cima do 5, que vai indicar que é só o 5 que se repete. Ou 12 e o 5 assim. Tranquilo? Isso aqui, todos esses dois, é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então, finalizamos aí. Em breve estarei
postando a lista de exercício resolvida aí pra gente, tá? Da nossa aula.